Olá, seja bem-vindo ao episódio 318 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 80 anos, no dia 6 de agosto de 1945, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou a primeira bomba atómica sobre Hiroshima. O Japão não se rendeu. 3 dias depois, a 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. E desta vez, o Império Japonês capitulou e apresentou a sua rendição incondicional. As duas bombas mataram cerca de 200 mil pessoas até ao final de 1945 e estima-se que mais 100 mil a médio e longo prazo, por causa dos efeitos secundários. Nós já falámos aqui no E o Resto é História sobre a criação da bomba atómica, quando estreou o filme Oppenheimer. Isto foi ali há cerca de 2 anos, parece que foi ontem, mas já passaram 2 anos. Pois, foi no episódio 218, de 13 de setembro de 2023, para os interessados. Mas, de facto, nessa altura nós não falámos de duas coisas importantes. Em primeiro lugar, qual o impacto da bomba no Japão e de que modo transformou ela a sociedade japonesa? E, em segundo lugar, qual o impacto da bomba no mundo, quer em termos militares, quer em termos políticos? Há neste acontecimento algo de absolutamente extraordinário que não tem paralelo, acho eu, em nenhuma outra criação humana: a invenção de uma tecnologia de tal modo destruidora que nunca mais voltou a ser utilizada desde então. E para nós isso, se calhar, parece-nos óbvio, mas será que é assim tão óbvio, Rui? E por isso eu, se calhar, resumi isto a duas perguntas simples. Porquê é que a bomba foi lançada? Que impacto é que ela teve também? Mas porquê é que ela nunca mais voltou a ser lançada? Certo. Porquê é que foi lançada? Vamos começar por aí. Basicamente porque em agosto de 1945... no princípio do mês, os americanos estavam a mentalizar-se para que a guerra pudesse durar mais 1, mais 2, mais 3 anos e lhes custasse pelo menos cerca de 1 milhão de baixas. 1 milhão de baixas americanas, com cerca de 100 mil mortes, era o custo estimado da Operation Downfall, que é a Operação Queda ou Operação Colapso, que era o nome que os americanos deram aos seus planos de invasão do Japão, que estavam previstos para começar, a invasão estava prevista para começar em novembro de 1945. Portanto, ia-se começar a invasão do Japão em novembro de 1945. A guerra podia durar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém sabia. E havia uma estimativa dos americanos que tinham feito que pelo menos lhe ia custar para aí mais 1 milhão de baixas, entre os quais 100 mil mortes. E isso era uma estimativa otimista, digamos assim. E isso também tem a ver com a capacidade de resistência dos japoneses e da maneira como eles combatiam? Isso tinha a ver, em primeiro lugar, com a situação militar. Isto é, os americanos tinham derrotado a Marinha de Guerra japonesa, já falámos aqui das várias batalhas em que o fizeram, mas o Japão não estava derrotado militarmente. Isto é, o Japão não era capaz de lançar ofensivas no Pacífico como tinha lançado em 1941, 42. Isso já não estava nas suas possibilidades. Mas ainda não estava derrotado. Primeiro, o exército terrestre japonês estava praticamente intacto, e eram 6 milhões de homens. Segundo, esse exército ainda ocupava uma grande parte do Extremo Oriente, uma grande parte da China, o Sudeste Asiático, a Indonésia, a Coreia, e em 1945 esses territórios ocupados pelo exército japonês continham cerca de 20% da população do mundo. Bom, Isto é meio bilhão de pessoas. E recursos muito importantes, recursos petrolíferos, etc., bastante importantes. E só o Japão, claro, só o próprio Japão tem 72 milhões de habitantes em 1945. Portanto, estamos a falar de uma... E os Estados Unidos tinham quanto? Os Estados Unidos tinham cerca de 139, tinham o dobro, mais ou menos. Mas isto queria dizer que o Japão ainda tinha a possibilidade de aumentar este seu exército, de mobilizar mais gente, e, portanto, não estava de maneira nenhuma prostrado como estava a Alemanha em abril de 1945, com o seu território ocupado. O Japão não está ocupado. E depois estaria, claro, a defender o seu próprio território. Não é? E, claro, os Estados Unidos tinham no Pacífico uma enorme armada, talvez a maior de todas as armadas da história, mas não era claro como é que poderiam forçar o Japão a aceitar a rendição incondicional. E esse era outro problema para acabar a guerra, que os aliados, já desde 1943 e depois uma política reafirmada em julho de 1945, queriam que o Japão, tal como a Alemanha, se rendesse
sem condições, isto é, sem negociação, pôr-se à mercê dos aliados. E os japoneses, o comando japonês, o chamado Supremo Conselho para a Direção da Guerra, que está à volta do imperador, eles desde o fim de 1944 que estão disponíveis para negociar, mas não querem aceitar a rendição incondicional. Dizem, nós não aceitamos a rendição, estamos disponíveis para começar a negociar, mas de maneira nenhuma para nos rendermos sem quaisquer... Muito rapidamente, quais é que eram as razões para a rendição ter que ser incondicional? Porque Ora, é que não havia espaço para uma... Porque os Estados Unidos, tal como em relação à Alemanha na Europa, os Estados Unidos em relação ao Japão, querem fazer mais do que derrotar militarmente o Japão. Querem desarmar o Japão, mas querem também ainda mais, querem mudar a sociedade japonesa, mudar o Estado e a sociedade japonesa. A ideia deles é, se não fizermos isso, vamos ter uma guerra daqui a poucos anos. Portanto, os Estados Unidos atribuem a agressividade militar do Japão à estrutura que eles acham feudal, autoritária da sociedade japonesa e pensam que a única maneira de garantir a paz no Pacífico, isto é, de não voltarem a ser ameaçados pelo Japão, é mudarem a sociedade japonesa, mudarem o Estado e a sociedade japonesa. Aquilo que hoje nós chamaríamos regime change, quer dizer, mudar o regime, mudar o regime. Portanto, não querem apenas derrotar o Japão e depois desarmá-lo, mas querem pura e simplesmente mudar completamente o Japão. E para isso, obviamente, precisam que o Japão que a rendição do Japão seja sem condições absolutamente nenhumas. As suas instituições nas mãos. Ponha-se pura e simplesmente à mercê dos vencedores. Ora bem, agora a grande questão é como é que se pode forçar o Japão a aceitar a ocupação, a aceitar o desarmamento, a aceitar reformas sociais, políticas, económicas que vão ser profundas. Como é que se faz isso? Há uma possibilidade, quer dizer, os Estados Unidos têm, portanto, aquela armada enorme, essa armada podia ser usada para bloquear as ilhas japonesas, para fazer, portanto, um bloqueio marítimo. O Japão, a economia japonesa dependia imenso de importações de alimentos, de matérias-primas, de combustíveis, portanto, esse cerco, esse bloqueio económico poderia provocar o colapso da economia japonesa, até provocar fome no Japão e levar a uma situação em que as autoridades japonesas finalmente aceitassem as condições americanas para se renderem. Também se admitia que para aumentar a pressão poderia continuar-se a campanha de bombardeamentos sistemáticos das cidades japonesas que se tinha iniciado no outono de 1944 e, portanto, num projeto similar àquele que tinha sido desencadeado contra a Alemanha a partir de 1943, isto é, a destruição sistemática das cidades alemãs. Portanto, aqui estava-se a destruir as cidades japonesas, a indústria, e, portanto, isso poderia ser continuado para aumentar ainda mais a pressão com o bloqueio. O que é que era o problema aqui? O problema aqui é que primeiro não se sabia quanto tempo é que os japoneses iriam aguentar isto. Podiam aguentar durante muito tempo. Porque a capacidade de resiliência era extraordinária. E os americanos não tinham, isto é, as autoridades americanas, o governo americano, o presidente americano, que nesta altura é Harry Truman, não tem o tempo todo do mundo. Esse é que é o ponto. Quer dizer, uma guerra para durar até 1947, 1948, exigia a necessidade de manter milhões de americanos mobilizados na Marinha e no Exército, de esperar que o público americano aceitasse a continuação dessa mobilização e depois ainda mais que o público americano, quando abrisse os jornais, enfim, os jornais ou abrisse a rádio de manhã e começasse a ouvir notícias da destruição do Japão, da fome no Japão, também estivesse confortável com isso 2, 3 anos depois, da guerra, deles acharem que a guerra poderia já ter acabado. Portanto, o Truman e os políticos americanos não querem arriscar isto. Há eleições presidenciais em 1948. E Truman percebe que era fatal para ele se ele se candidatasse à reeleição em 1948 como o homem que não era capaz de acabar com a guerra. O homem que ainda
ou que tinha deixado a guerra continuar durante imenso tempo. A pressão nos Estados Unidos, logo a seguir a maio de 1945, do fim da guerra na Europa, para a desmobilização, é muito grande. Quer dizer, nós temos de pensar, os Estados Unidos neste momento têm 12 milhões de homens nas Forças Armadas. Sim. 8 milhões de homens estão a servir fora dos Estados Unidos, na Marinha, no Exército. Só na Europa estão 3 milhões de homens na Europa. Esta gente toda quer voltar para casa. Não quer continuar. Ora bem, em julho, agosto de 1945, a perspectiva é que uma grande parte do exército americano na Europa vai ser imediatamente transferido para o Pacífico. Portanto, todos aqueles soldados que fizeram uma campanha extraordinariamente difícil desde junho de 1944 em França, mas desde novembro de 1942 no norte da África e em Itália. Todos esses soldados, quer dizer, fizeram essa campanha dura, violenta, brutal. A notícia que têm em junho, julho de 1945 é: rapazes, preparem-se, vamos agora para o Pacífico. Quer dizer, vamos mudar de teatro de operações, vamos para o Pacífico. Isto não é nada popular. Há protestos, há manifestações. Portanto, o governo americano sabe que não pode abusar muito mais da paciência dos americanos, dos soldados americanos, do público americano, para prolongar uma guerra indefinida. Quer dizer, que não se sabe quando é que os japoneses iriam aguentar. E os japoneses sabiam disso? Obviamente, os japoneses sabem disso perfeitamente. Os japoneses sabem que os Estados Unidos são uma democracia, os Estados Unidos que têm uma imprensa livre, que têm um público que se faz ouvir, portanto, estão a contar com tudo isto e sabem, portanto, que quanto mais tempo aguentarem a guerra, maiores são as suas possibilidades de obter as condições que queriam. Quer dizer, as condições que queriam era basicamente não ter de mudar coisíssima nenhuma, ainda ficarem com uma parte do Império e das colónias que eles tinham no extremo Oriente. Portanto, a alternativa em julho, agosto de 1945, para acabar a guerra o mais depressa possível, é uma invasão do Japão. Quer dizer, parece ser uma invasão do Japão. Como a da Normandia. Como a da Normandia. Isto é uma grande operação aeronaval, com desembarque de tropas e a conquistar as ilhas japonesas. É para isso que as forças americanas se estão a preparar. Isto é, o plano americano no Pacífico é conquistar ilhas, saltar de ilha em ilha para se aproximar do Japão, e a última conquista que as forças americanas tinham feito era da ilha de Okinawa, que é uma ilha que fica já próxima das ilhas principais do arquipélago japonês, fica a cerca de 50 ou 60 quilómetros, ou 640 quilómetros, desculpa, 640 quilómetros da principal ilha do Japão. Okinawa não é uma ilha muito grande, 1.200 quilómetros quadrados, é uma ilha comprida, com 106 km de comprimento, tem uma população civil de 450 mil pessoas. 450 mil pessoas, sim. E os Estados Unidos, para conquistar esta ilha, a ocupação da ilha começa no dia 1 de abril de 1945, os Estados Unidos reuniram uma força militar absolutamente enorme, quer dizer, uma das maiores forças militares alguma vez reunida. Tem 7 grandes porta-aviões, 18 couraçados, 500 mil de soldados, quer dizer, além de milhares de aviões, centenas de navios, tudo isso, quer dizer. E pela frente tem, em Okinawa, 100 mil soldados japoneses. Portanto, isto, em princípio... 5 para 1, portanto. Se nós estivéssemos a pensar na Europa, total da ar, da água, cercar, e, portanto, isto, na Europa nós devíamos estar a pensar quanto tempo é que isto demorou, quer dizer, se pensarmos, por exemplo, na conquista da Sicília e fizermos mais ou menos uma aproximação, uma comparação, diria, bem, demorou para aí uma semana, no máximo, quer dizer, no máximo uma semana. Não, demorou 82 dias, até... Começou a 1 de abril de 1945, a operação americana, e durou até 22 de junho. Quase 3 meses. E já, tal como já tinha acontecido noutras ilhas do Pacífico, os soldados japoneses lutaram quase todos até à morte. Quer dizer, dos 100 mil soldados, os americanos fizeram 7 mil prisioneiros. E, portanto, eram soldados feridos, etc. Quer dizer, são os que aprisionaram. Os outros resistiu tudo até ao fim. Uma parte apreciável da população civil
colaborou na luta ao lado dos soldados japoneses e quando percebeu que que ia perder, suicidou-se. Portanto, há suicídios em massa. Quer dizer, os americanos assistem a isso, famílias inteiras a atirarem-se dos penhascos para não se renderem. Quer dizer, portanto, aquilo era, as ordens que havia na ilha de Okinawa era resistir até ao fim, quer dizer, absolutamente até ao fim e para além do fim. Portanto, morreram 150 mil civis. Os edifícios... Em 450 mil. Portanto, um terço das pessoas. Um terço das pessoas morreu durante a campanha. 90% dos edifícios na ilha ficaram destruídos. Portanto, a ilha ficou completamente destruída. Os americanos tiveram... Eles não foi apenas, como disse um soldado americano, não era apenas conquistar cada palmo de terra, a terra palmo a palmo, era ter de conquistar várias vezes o mesmo palmo de terra. Portanto, eles ocupavam, os japoneses atacavam outra vez, reconquistavam, os americanos recuperavam aquela zona, os japoneses voltavam a atacar, quer dizer, com baixas enormes, e aquilo parecia nunca mais acabar. Os americanos tiveram baixas desproporcionadas para aquilo que eles imaginavam que era a dimensão da operação. 84 mil baixas, dos quais 12 mil mortos. Foi a única operação, aliás, da Segunda Guerra Mundial, em que morreu um oficial general americano. Isto é, um general americano morreu nesta batalha. E morreu como, sabes? Enfim, estava a observar na linha da frente e é atingido não diretamente por um disparo, mas por um disparo que bate na superfície, que é uma superfície de coral, quer dizer, da ilha e que, portanto, são esses estilhaços que acabam por o ferir e ele não resiste às feridas. Eles perderam os americanos perderam também uma enorme quantidade de material, sobretudo por causa das vagas de ataques de kamikaze, isto é, de pilotos suicidas, centenas de pilotos suicidas a atirarem-se para cima dos navios americanos, quer dizer, em vagas sucessivas que nunca mais acabava, dia e noite. 4 porta-aviões ficaram fora, quer dizer, não se afundaram, mas ficaram fora de operações, ficaram danificados. Eles ficaram danificados 386 navios da Armada Americana. Para quem não tinha já nem aviação, foram centenas, quer dizer, de aviões constantemente. A luta é tão brutal que os americanos percebem-se, as autoridades americanas percebem-se que não só há os feridos, mas há muitos soldados americanos que estão com aquilo que vai ser diagnosticado como um síndrome de stress pós-traumático. Isto é, a luta é tão brutal. A partir de determinada altura, os soldados americanos são incapazes de distinguir entre os militares e os civis e, portanto, disparam sobre toda a gente. Isso também traumatiza imenso os soldados americanos, quer dizer, que não estavam habituados a ter de fazer uma guerra nestas condições, isto é, a ter de tratar a população civil como hostil, absolutamente hostil. Portanto, isto é uma experiência, esta experiência de Okinawa é incrivelmente traumática e estávamos a falar de uma ilha secundária, de uma pequena ilha secundária ainda afastada a 600 e tal quilómetros das ilhas principais. O que é que seria a defesa das ilhas principais do Japão perante a invasão? Portanto, é isso que a operação, essa Operation Downfall, quer dizer, o plano para a invasão do Japão, prevê com este 1 milhão de baixas, pelo menos, quer dizer, a partir da conquista de Okinawa, quer dizer, uma pequena ilha muito secundária, ainda bastante longe do Japão, dar este nível de resistência. O que é que seria conquistar as ilhas principais do Japão, quer dizer, com 72 milhões de habitantes, com milhões de soldados japoneses lá, quer dizer, o que é que seria aquilo? Quer dizer? Muito bem. Estamos a falar do lançamento das 2 bombas atómicas sobre o Japão, mas, em particular, também das razões, neste momento, porque é que elas foram lançadas. E mais uma vez, estávamos a falar da conquista de Okinawa e quão difícil tinha sido a conquista de Okinawa para os americanos, e mais uma vez, obviamente, o comando japonês está a contar com isso. Isto está a contar com a ideia de se aumentar os custos da invasão e da ocupação do Japão muito, que os americanos possam desistir, pura e simplesmente, da operação e aceitar negociar nos termos em que os japoneses querem, que o comando japonês quer negociar. É verdade que os americanos, além da invasão, ainda têm um trunfo, digamos assim, que é a colaboração da Rússia
da União Soviética. O ditador comunista russo Stalin tinha prometido aos americanos que os iria ajudar na guerra contra o Japão uns meses depois de acabar a guerra na Europa. Isto tinha sido feito, tinha combinado isso, mas ele vai adiando ou deixando vago quando é que vai entrar na guerra. Aliás, só o vai fazer 9 de agosto, já depois do lançamento, ou no momento em que vai ser lançada a segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Mas mesmo a entrada da União Soviética na guerra, para os americanos, obviamente, era uma pressão acrescida sobre os japoneses, mas era muito provável que os soviéticos tivessem de lidar, sobretudo, com o enorme exército japonês que estava no norte da China e na Coreia, cerca de 1 milhão de homens que estava aí. Portanto, que os soviéticos, inicialmente, pelo menos, tivessem de lidar, sobretudo, com esse exército. E é nestas condições, verdadeiramente, em julho, agosto de 1945, que o presidente Truman decide usar a arma atómica. Quer dizer, e não é difícil perceber isto. Quer dizer, isto é como é que Truman, digamos, em 1947, 48, ia explicar aos americanos que tinha tido, que o exército americano tinha tido 1 milhão de baixas e 100 mil mortos, que provavelmente tinham morrido 4 ou 5 milhões de japoneses durante a ocupação do Japão, quando ele tinha no seu arsenal uma arma nova, cuja utilização podia ter posto imediatamente o fim à guerra em 1945. Isto é como é que Truman ia justificar isto. Quer dizer, o senhor deixou morrer esta gente toda e tinha essa arma cuja utilização podia talvez ter levado os japoneses a aceitar imediatamente a rendição incondicional em 1945 e resolveu continuar operações convencionais, bombardeamentos, portanto, matar milhões de japoneses, deixar matar centenas de milhares de americanos e tinha essa arma aí. Sim. Quer dizer, portanto, Truman obviamente percebe que a melhor maneira de impressionar a elite japonesa de que não tem qualquer hipótese e que tem de se render é usar uma arma nova que espante o mundo, digamos assim, e que faça o comando japonês pensar na sua atitude de resistência à rendição incondicional. É verdade que houve a ideia de, em vez de usar a arma contra uma cidade japonesa, fazer uma demonstração da arma fora do Japão. Até convidar observadores japoneses, vejam aqui esta arma que nós temos. Vejam o que vos pode acontecer. Vejam o que é que vos pode acontecer. Mas percebeu só que isso não iria impressionar os japoneses. E, de qualquer maneira, os Estados Unidos já estavam a fazer bombardeamentos sobre o Japão que causavam tantos mortos como aqueles que foram causados por Hiroshima e Nagasaki. Por exemplo, exatamente, o bombardeamento de Tóquio de março de 1945, 9-10 de março de 1945, causou 100 mil mortos. Quer dizer, isto é, causou tantos mortos como a bomba de Hiroshima e depois... A cidade ardeu. Portanto, a cidade, praticamente, aquelas cidades japonesas de madeira, ardeu completamente, a população ficou apanhada lá. E, portanto, os Estados Unidos... Quer dizer, o dizer assim, não podemos fazer isto para poupar esta população. Bem, eles já não estavam a poupar a população porque é que haviam de... O objetivo da arma atómica era criar este espanto enorme perante uma arma nova. Não era propriamente o número de mortos que iria causar, porque o número de mortos, as armas convencionais também os causavam. E o uso da arma atómica, de alguma vez, de uma certa maneira, é justificado pela reação japonesa à primeira bomba de 6 de agosto. A elite militar japonesa não cede. Isto é, Truman exige logo a rendição, diz, estão a ver, temos aqui esta arma, rendam-se. Ele faz isso num comunicado, um apelo às autoridades japonesas para se render, e o comando japonês o que faz é, primeiro uns começam a dizer, bem, eles se calhar só tinham uma bomba, quer dizer, portanto, não tinham conseguido fazer aquela. Não tem outra, portanto, isto é bluff, quer dizer, estão a fazer bluff, a dizer que têm imensos, mas não têm, portanto, vamos ignorar isto. E outros dizem... Quanto tempo é que nós levaríamos a fazer uma bomba igual, quer dizer, para poder também usar? Quer dizer, portanto, a ideia deles, a 6 de agosto, de alguns, é nada mudou. Portanto, vai ser necessário mesmo para os Estados Unidos usarem a bomba uma segunda no dia 9.
Mas imagino que existisse gente no Japão suficientemente lúcida para perceber que a guerra estava perdida. Havia gente no Japão que sabia que já não podia pelo menos ganhar a guerra. Quer dizer, isto estava completamente fora de questão. Havia gente que achava que podia não se perder a guerra, podia ainda não se perder a guerra, um bocadinho naquela lógica do Hitler até quase abril de 1945, isto é, se aguentar até ao fim, os aliados vão desistir, ainda podemos obter um bom resultado, e depois havia, sobretudo, na elite japonesa, medo de acabar a guerra. E era um medo interno. Havia uma tradição de jovens militares nacionalistas que se tinham manifestado nos anos 30, dispostos a matar políticos que traíssem o país. Tinham matado vários. Nós já falámos dessa tradição do assassinato político no Japão. E, portanto, tinham matado vários primeiros ministros no fim dos anos 20, princípio dos anos 30. E, portanto, quem cedesse aos Estados Unidos corria muito provavelmente o risco de ser assassinado. Portanto, uma arma como a arma atómica, uma arma nova, criasse uma espécie de nova época do mundo, foi muito importante para dar um argumento ao imperador e àqueles que na elite militar estavam disponíveis para aceitar a rendição incondicional, para dizer, bem, não temos outra escolha, tem de ser isto mudou completamente, o mundo mudou completamente. Mesmo assim não foi fácil. O imperador aceitou a ideia de rendição numa reunião do Supremo Conselho de Direção da Guerra a 10 de agosto, isto é, começa a aceitar e depois numa conferência imperial do dia 13 para 14 de agosto, na noite, 13 para 14 de agosto, diz, bem, vamos mesmo tomar a decisão então de aceitar a rendição incondicional, e no dia 14 de agosto ele grava uma declaração a anunciar que aceitava a chamada Declaração de Potsdam. A Declaração de Potsdam era uma declaração que os aliados tinham feito nessa cidade alemã no dia 26 de julho, a dizer que o Japão tinha de se render incondicionalmente, quer dizer, a exigir a rendição incondicional do Japão. Mesmo assim, o imperador invoca como razão para acabar a guerra as bombas atómicas e mais o perigo de a continuação da guerra poder implicar a extinção da civilização humana. Isto é, tem de enfatizar que estavam subitamente num tempo novo, quer dizer, para fazer passar a ideia da rendição. E repare, isto era um momento extraordinário. Isto foi a primeira vez que os japoneses ouviram o imperador falar na rádio. A voz dele, nunca tinham ouvido, quer dizer, é a primeira vez. Aliás, até o sotaque dele é confuso, de tal maneira que depois tem de haver é confuso para a maioria dos ouvintes, porque é um sotaque extraordinariamente arcaico, quer dizer, e portanto aquilo não era assim que se falava já o japonês, e portanto tem de haver logo depois um locutor que explica o que é que o imperador tinha acabado de dizer. Mas mesmo assim, por exemplo, o general Anami, que é o ministro da guerra, é contra. Isto é, opõe-se, vota contra, diz que não aceita a ideia de rendição. Ele acha que tem de si para uma grande batalha no Japão, isto é, que de maneira era preferível destruir completamente o Japão do que aceitar a rendição, quer dizer, portanto, provocar os americanos a invadir o Japão e portanto, ir ao fundo, quer dizer, uma grande batalha, portanto, uma espécie de mentalidade de almirante de um navio de guerra japonês que vai ao fundo com o navio. E na noite de 14 para 15 de agosto, portanto, ainda antes da emissão radiofónica, há uma tentativa de golpe de Estado. Por oficiais do Ministério da Guerra e da Guarda Imperial, ainda vou ouvindo os milhares umas centenas de oficiais e uns milhares de soldados. Eles tentam prender o imperador, portanto chegam a isso, quer dizer, a ideia de prender o imperador, matar o primeiro-ministro, o almirante Suzuki, que tinha concordado com a aceitação da rendição incondicional, e impedir a emissão do comunicado. Aliás, o comunicado tinha sido gravado e, portanto, eles andam no Palácio Imperial à procura da gravação. Falhou, o golpe de Estado falhou, e aquilo que fazem os golpistas é suicidarem-se, e o próprio general Anami, o ministro da guerra, embora ele não tivesse
ele não colaborou no golpe, embora estivesse em contacto com os golpistas. Ele pratica seppuku, quer dizer, aquilo que nós no Ocidente conhecemos como harakiri, quer dizer, portanto, uma morte ritual de samurai, precisamente por causa da humilhação de aceitar a rendição. Isto é, para ele é uma humilhação tão grande que prefere o suicídio. Portanto, o uso da arma atómica, nós podemos tentar criar cenários alternativos de história contrafactual. Se não tivesse usado, o que é que poderia ter acontecido? A verdade é que, mesmo com o uso da arma atómica, a aceitação da rendição condicional no Japão foi tão complicada, foi um processo tão complicado, com resistências internas tão grandes, que sem a arma atómica muito provavelmente seria... Enfim, poderíamos especular que seria ainda mais complicado, e provavelmente teria de haver aquela grande operação aeronaval americana de invasão do Japão. E o impacto que a bomba acabou por ter no próprio Japão, já depois da rendição? Como é que ela pairou tem um impacto importante. A sociedade? Tem um impacto importante, e tem um impacto importante a este nível. As Forças Armadas japonesas tinham cometido grandes atrocidades na sua expansão imperial, sobretudo na China. Massacres de civis, massacres de prisioneiros de guerra. Em Nanquim, em dezembro de 1937, tinham matado cerca de 200 mil pessoas. O exército japonês matou 200 mil pessoas num mês e tal. Violações de mulheres, escravidão sexual de mulheres, isto é, mulheres que eram recrutadas, enfim, feitas escravas sexuais do exército japonês. Isso aconteceu com dezenas de milhares de coreanas, de chinesas, utilização da população civil em trabalhos forçados, maus tratamentos aos prisioneiros de guerra e até o uso de armas proibidas, como o gases venenosos, em batalhas. A Batalha de Xangai, em agosto de 1937, o exército japonês usou gás contra o exército chinês. Portanto, há uma quantidade enorme de crimes de guerra cometidos pelo exército japonês. Isso justifica que haja julgamentos de criminosos de guerra no Extremo Oriente. Há o julgamento de Tóquio, que é uma espécie de Nuremberg japonês. Há também julgamentos com tribunais a funcionar na China, na Coreia, para crimes cometidos localmente por comandantes militares japoneses. Cerca de 5.700 militares japoneses foram acusados de crimes de guerra e 984 foram condenados à morte. 920 foram executados. Portanto, ainda houve isto. Portanto, o Japão, portanto, sai um bocadinho na situação da Alemanha, mas o Japão tinha sido, a população japonesa tinha sido alvo, aliás, é a única população até hoje sujeita a bombardeamentos atómicos. E isso permitiu à sociedade japonesa imaginar-se também como vítima da guerra. Quer dizer, isto é como uma vítima histórica da guerra. Isto é, foram vítimas a nova era atómica começou precisamente contra o Japão, quer dizer, contra a população japonesa. E isso permite à sociedade japonesa não internalizar as culpas da guerra, isto é, do começo da guerra e da condução da guerra, da violência com que foi conduzida a guerra, não assumir essas culpas como a Alemanha, por exemplo, assumiu depois de 1945. Isto é, a Alemanha internalizou essas culpas. O Japão não internalizou essas culpas. E reparem que a Alemanha também se podia ter agarrado aos bombardeamentos das cidades alemãs, que fizeram 630 mil mortos, mais até do que no Japão. Mesmo Alemanha, com as bombas. Mesmo com bombas convencionais, com bombas convencionais e mesmo com bomba atómica. Portanto, mas não é... A Alemanha não se agarra a isso, assume essa culpa. E o Japão não, por exemplo. E um dos aspectos dessa resistência a assumir a culpa está, por exemplo, no facto de o Japão, ainda hoje, o Japão prestar homenagem a um templo shintoísta em Tóquio, que é o templo de Yasukuni, onde é prestada homenagem a todos aqueles que morreram pelo Japão na guerra. Então, os nomes, 2 milhões de nomes, quer dizer, estão lá, quer dizer, portanto, todos os nomes
são lá colocados, e estão lá os nomes de 1066 criminosos de guerra. E de alguns condenados pelo Tribunal Internacional. Portanto, criminosos de guerra. E eles continuam. Portanto, é a mesma coisa que a Alemanha ter uma igreja onde está o nome de Hitler, de Himmler, etc., de Bormann, e prestar-se homenagem aos Kami, que é os espíritos dessas pessoas, quer dizer, prestar-se homenagem. Isto é um grande motivo de discussão na China, nos próprios Estados Unidos, quer dizer, que não gostam nada desta situação. O imperador, até 1975, continuou a ir a Yasukuni, ao templo, depois deixou de ir, mas, por exemplo, um primeiro-ministro japonês, salvo erro, em 2012 foi a este templo, quer dizer, isso causou uma revolta enorme na China e no Japão. Mas ao mesmo tempo é um país com uma grande tradição guerreira que depois virou para o pacifismo. E depois é muito pacifista, também invocando o facto da bomba atómica, isto é, para justificar o seu pacifismo. Também tem esse lado. Quer dizer, mas não há ali o mesmo culto da responsabilidade da guerra como houve na Alemanha. Agora, restava de saber em 1945 o que fazer com a bomba atómica. Em 1945 só os Estados Unidos é que têm, mas isso não impressionou de maneira nenhuma Stalin e os soviéticos. Não os dissuadiu, por exemplo, de impor ditaduras comunistas na Europa de Leste, de ameaçar Berlim Ocidental em 1948, de ajudar os comunistas de Mao Tse-tung a conquistar o poder na China em 1949 e depois de iniciar a guerra, incitar a Coreia do Norte comunista a conquistar a Coreia do Sul em 1950. Portanto, a União Soviética não ficou dissuadida pelo facto de ser os Estados Unidos terem aquela arma. E porquê? Em grande medida porque a liderança soviética acompanhou os debates e as dúvidas que imediatamente houve nos Estados Unidos sobre o uso de armas atómicas. Aliás, nos Estados Unidos até há uma proposta de alguns dos cientistas que estiveram ligados ao projeto Manhattan para pôr armas atómicas sob controle das Nações Unidas, em vez de ser sob o controle do governo americano, sob o controle da Assembleia das Nações Unidas. E claro, os soviéticos, percebendo estas dúvidas, ajudaram às dúvidas. A propaganda soviética, imediatamente, uma propaganda soviética que tinha também como ajuda os partidos comunistas muito fortes na França, na Itália, e os movimentos comunistas ou de simpatizantes do comunismo noutras regiões, essa propaganda vai fazer tentar criminalizar o uso da bomba atómica pelos Estados Unidos. Isto é dizer que era completamente desnecessário, que o Japão estava-se para render, que aquilo foi até, sobretudo, usado para impressionar a União Soviética, portanto, um uso cruel e desnecessário. A clareza com que tu aqui expuseste esta questão não é partilhada ainda hoje em dia por imensa gente. Há muita gente que não usa e a União Soviética tenta equiparar Hiroshima a Auschwitz. Isto é, de repente, os grandes crimes contra a humanidade, a Auschwitz, o extermínio dos judeus, Hiroshima e Nagasaki, o uso da arma atómica. Dentro daquela lógica que é os americanos são os novos nazis. Os americanos são iguais, são nazis. Aliás, na propaganda soviética, na teoria comunista, o capitalismo e o nazismo são a mesma coisa e, portanto, o uso das armas atómicas pelos Estados Unidos prova que os americanos são como os nazis, Truman é como Hitler, e, portanto, a propaganda soviética insiste nisso e dura até hoje o efeito dessa propaganda. Podemos perguntar-nos, teriam os soviéticos ido mais longe na Europa se os Estados Unidos não tivessem arma atómica? Interromper-te, realmente podemos perguntar, mas temos que perguntar isso no podcast. Para quem nos está a ouvir em FM, eu lamento muito, mas o nosso tempo chegou ao fim, mas sabe sempre onde nos pode encontrar. Mas a quem nos está a ouvir na rádio, neste momento, eu despeço-me até para a semana. Muito bem. Então, volta lá à tua pergunta. Eu estava a dizer, bem, a arma atómica que os americanos têm em exclusivo entre 1945 e 1949 não dissuadiu Stalin de fazer aquelas suas ocupações e impor ditaduras comunistas na Europa Central e Oriental, sobretudo em 1948 na Checoslováquia, que não estava previsto. E é visto como uma espécie de ousadia soviética impor uma ditadura comunista na Checoslováquia. Portanto, não os dissuadiu, mas pode-se perguntar se
poderá, por outro lado, ter dissuadido ainda a ir mais longe. Isto é, por exemplo, a aproveitar o exército soviético para conquistar o resto da Alemanha, conquistar a França e conquistar a Itália. Até com o apoio dos partidos comunistas locais, que são extremamente fortes em 1945-46. Será que foi a arma atómica que, apesar de tudo, levou Stalin a pensar se calhar não é melhor a gente não fazer isso? Talvez não, quer dizer, talvez não. Isto é, o Stalin está interessado em ter o controle desta parte central e oriental da Europa, mas provavelmente não está completamente interessado em desligar-se dos Estados Unidos. Quer dizer, está interessado em ir até aos limites, provocar os americanos até aos limites. Quer dizer, ele basicamente percebeu que, por causa das discussões que há nos Estados Unidos, um presidente americano só usaria a arma atómica numa guerra se os Estados Unidos estivessem em perigo existencial. Isto é, se os americanos... Portanto, se não se criar esta situação, isto é, dos interesses americanos estarem numa situação de risco tão grande que um presidente possa usar, os americanos nunca usariam. E é verdade? Pode ter andado ali, digamos que nos limites daquilo que ele imaginou, e tendo boas fontes de informação, porque a espionagem soviética tinha penetrado completamente os governos e os Estados ocidentais, e portanto tinham informações para além daquelas que eles podiam recolher, digamos, em público, nos debates públicos das democracias ocidentais. Portanto, ele pode ter andado ali nos limites e podia não estar interessado em provocar uma nova guerra com os Estados Unidos, guerra geral. E a verdade é que a bomba nunca mais voltou a ser usada, mas para isso também foi essencial o facto, possivelmente, de outros países a terem arranjado. Não sabemos, quer dizer, muito provavelmente o essencial foi, de facto, no próprio Estados Unidos haver uma discussão moral muito grande sobre o uso da bomba. E depois, claro, desde 1942 que a União Soviética também tem um programa nuclear, porque eles têm informações de espiões nos Estados Unidos que lhes vão dando conta do programa nuclear americano e vão-lhes dando informações para eles próprios. E, portanto, os soviéticos também têm bons cientistas. A espionagem serviu-lhes sobretudo, por um lado, para lhes chamar a atenção para a importância das armas atómicas, no sentido de que os Estados Unidos estão quase a chegar lá, e para resolver determinados problemas que provavelmente lhes teriam levado mais tempo a resolver, e assim aproveitaram as soluções que os americanos tinham arranjado. Portanto, eles em agosto de 1949, portanto 4 anos depois do bombardeamento atómico sobre o Japão, a União Soviética faz o seu primeiro teste nuclear de uma bomba atómica, e nos anos seguintes é curioso. Tu estás a dizer, muito provavelmente há uma espécie de equilíbrio do terror. De facto, esse equilíbrio do terror nós sabemos que hoje não existiu nos anos 50 e no princípio dos anos 60. Os Estados Unidos tinham muito mais armas nucleares e tinham muito mais meios para usar essas armas nucleares contra a União Soviética do que a União Soviética. Certo. Portanto, não foi bem isso, foi muito mais o problema. Isto é, em 1945 houve mesmo a ideia de que se tinha entrado numa nova era da humanidade. Isto é, aquilo que o imperador japonês diz na sua comunicação, isto é, que de repente está em perigo a existência da humanidade, é uma consciência que é assumida por todos. E, portanto, há uma... Contemplar o uso da arma, mesmo em situações muito extremas, era difícil. E isso vai acontecer na Coreia em 1950-51, quando a China entra na guerra e coloca o exército americano numa situação difícil. O comando americano apela, enfim, dá a ideia de, bem, talvez fosse a altura de usar armas atómicas contra a China, e o presidente Truman diz que está completamente fora de questão, quer dizer, não vamos usar, quer dizer, mesmo que o exército americano seja derrotado, não vamos usar, quer dizer, e portanto essa tem sido a regra desde então. Isso não tem a ver apenas com a destruição mútua assegurada, quer dizer, com a ideia da destruição mútua assegurada, tem a ver com os problemas morais que foram imediatamente associados ao uso de uma arma tão destruidora e com efeitos tão grandes e até tão
imprevisíveis. Quer dizer, reparem que em 1945-46 ainda não se percebe bem os efeitos, Sim. as sequelas do uso das armas de uma arma nuclear. Portanto, há toda a gente tem receio daquela arma, mesmo aqueles que a têm e que a podem usar. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltaremos para a semana com realmente o final da Segunda Guerra Mundial e esse pós-Segunda Guerra Mundial. Até lá.